Eu sou o Raul E eu sou o Marcos, e hoje a gente vai falar sobre banco de dados, mais especificamente. sobre banco de dados distribuídos. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho mais do histórico do banco de dados. Antigamente, antes do computador, as informações eram armazenadas apenas no papel. O processo de acesso às informações era um processo lento e demorado. Nos anos 60, foi o surgimento dos sistemas de arquivo. Os dados já eram visualizados da forma como eram armazenados, e os usuários tinham que conhecer a estrutura física dos arquivos para realizar uma consulta. Nos anos 70, o surgimento do sistema de banco de dados, foco em quais dados serão acessados e como serão acessados, e o SGBD. Nos anos 80, a utilização de banco de dados não foi somente nas empresas, mas na comunidade acadêmica e científica. E a linguagem SQL foi adotada como padrão para a manutenção de banco de dados. Nos anos 90, teve o domínio das grandes empresas vendedoras de sistema de gerenciamento de banco de dados, como a IBM com o DB2, a Microsoft com o SQL Server e a Oracle. Nos anos 2000, o software livre entra na briga com as grandes empresas, como a Firebird, MySQL e o PostgreSQL. O que é banco de dados, galera? De uma forma rápida, banco de dados é uma coleção de dados ou informações que se relacionam de forma que crie um sentido. Há 2 décadas, tornaram a principal peça dos sistemas de informação. Então, o que é banco de dados distribuído? O banco de dados distribuído se caracteriza por ter seus dados armazenados em nós e os seus processadores através de uma rede de computadores, ou seja, diversas bases de dados interligadas logicamente por meio de uma rede de computadores. As principais diferenças entre banco de dados e banco de dados distribuídos. A principal diferença entre os sistemas de banco de dados centralizados e distribuídos é que no primeiro, os dados estão localizados em um único lugar, enquanto que no outro, os dados residem em diversos locais. As desvantagens de usar o banco de dados distribuídos são o custo, o profissional e a falta de padrões. As vantagens são a transparência, o desempenho, a segurança e a utilização por maior tempo. Maior tanto de tempo. Aqui a gente quis falar um pouquinho mais do que é o banco de dados de uma forma rápida e simples. E é nessa onda, galera, que a gente pede para vocês seguir com a gente.